A Rádio da Bispa agora mais perto de você, pela 91.3 FM. Ouça, divulgue na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade, onde você estiver. Olá, ouvintes, aqui quem fala é o Paulo Freitas. Agora estou na Rádio da Bispa, 91.3 FM, no Jornal da Bispa, das 18 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Uma conexão com os principais fatos e acontecimentos de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Fique na sintonia com o mundo das notícias no Jornal da Bispa. Ouça e divulgue. Rádio da Bispa, crescendo com Jesus. Jornal da Bispa, jornalismo com qualidade e credibilidade. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Eita, glória a Deus, aleluia. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o Pastor Charles Rodrigues, passando por aqui para informar que agora estou das 13 às 18 horas, de segunda a sexta, e no sábado das 11 às 14 horas. Programa Shekinah, resgatando vidas para Jesus, com um derramar de unção e poder de Deus através da pregação do poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Muito louvor e sempre estarei orando por você e sua família. Então venha comigo para o programa Shekinah. Sinta a presença de Deus na sua vida. Então está combinado, de segunda a sábado, estamos juntos aqui na Rádio da Bispa. Sejam cheios no Espírito Santo. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar. Shekinah, resgatando vidas para Jesus. Rádio da Bispa, crescendo com Jesus. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é conosco. Vença hoje, amanhã e sempre. Seja reanimado no poderoso nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. A minha oração é que o Espírito Santo venha nos cobrir com o sangue de Jesus e fale aos nossos corações. Por favor, Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, olha, a Bíblia diz que sempre haverá guerra contra os amalequitas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. É um povo, não é? Que se tornaram inimigos de Deus, enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto Jesus não voltar pela segunda vez, sempre existirá neste mundo os amalequitas. São inimigos declarados de Deus. Amalequitas, eles são descendentes de Esaú. E é um povo que age traiçoeiramente. O Senhor Jesus disse que eles são ladrões, e o ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Então, veja que coisa triste. Esse tipo de gente desenvolveu um caráter que, sabe, que surpreende até os demônios. Então, são pessoas que voluntariamente são perversas. E o povo de Deus, o povo de Israel, sempre tiveram problemas com os amalequitas, porque Deus disse: olha, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. De geração em geração. Então significa que em pleno século 21, os descendentes de Amaleque estão por aí. São pessoas traiçoeiras, perversas, e que precisamos pedir a Deus discernimento de espírito para identificá-los.
Porque eles podem sim se declararem inimigos de Deus abertamente, como também podem se infiltrar na vida, nas casas, em empresas, em igrejas, e até receberem cargos em igrejas, não é? Nós vemos aí escândalos com pastores envolvidos com corrupção, não é? Pastores, padres envolvidos com pedofilia, não é? Com roubo, com uma série de coisas, assassinatos. Nós vimos aí agora o que aconteceu com o que fizeram com a cantora Sara Mariano, não é? Onde estava ali o marido dela envolvido e um bispo envolvido, não é? E outras pessoas. De repente a polícia está investigando aí pastores agora que foram presos, não é? Na corrupção aí da Covid-19, com respiradores superfaturados, e as pessoas estão sendo presas aí. Aí você diz, puxa vida, mas pregava a palavra, sabe? E eu tenho dito e ensinado na igreja que nem todo mundo que fala em línguas estranhas tem o Espírito Santo. Quantas vezes eu expulsei demônios de pessoas que chegaram em nossa igreja falando línguas estranhas. Então não é porque prega bem, fala bem, não é? A pessoa pode fazer um curso de oratória, ou pode ter um talento natural, um poder de persuasão e falar muito bem. Então, isso não impressiona a Deus. Deus vê o coração. Deus vê o coração. E as pessoas usam isso, Deus vê o coração, para se vestir do jeito que querem se vestir, ou andar do jeito que querem andar. Mas quando diz que Deus vê o coração, sabe? O coração traz atitudes. O coração é pensamentos que geram sentimentos e que se tornam procedimentos, atitudes. Então Deus nos sonda e nos vê. Nosso comportamento, o que nós falamos, o que nós pensamos, falamos e o que nós fazemos. Como nós andamos diante dele e dos homens, não é? Então, existe o trigo e existe o joio. Existem verdadeiros homens e mulheres de Deus e existem falsos pregadores, profetas. Existem homens como Balaão, não é? Homens como Amaleque, não é? O pai dos amalequitas. Homens como Judas Iscariotes, inimigos de Deus. E aqui existem homens como Moisés, como Josué, como Davi, que mesmo falhos, mas obedeceram a Deus. Alguns caíram, mas voltaram para Deus. E errar é humano, mas permanecer no erro, ou fazer deste erro um estilo de vida. Quando a Bíblia condena o pecado, a Bíblia não condena aquela pessoa que cai, que pecou, que errou. A Bíblia condena aquele que faz do pecado um estilo de vida, que vive na iniquidade, que vive na prática do pecado. Então, em Êxodo, capítulo 17, no versículo 8, diz assim, ó: sucedeu que os amalequitas, que eram povos do deserto, ladrões, vieram atacar os israelitas em Refidim. E eles são covardes, eles atacaram o povo que estava, os retardatários, os velhos, as crianças, aqueles que estavam cansados na viagem. Eles foram por trás do exército e viram que a guarda, na retaguarda de Israel, estava fragilizada, cansada. Eles atacaram mulheres e crianças e velhos. Deus não gosta disso não, gente. Deus odeia a covardia. Então,
Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição. É preciso tomar posição contra eles. Porque esse tipo de gente, às vezes é um vizinho, uma mala, não é? Um vizinho mala, é um colega de trabalho traiçoeiro. Às vezes é uma pessoa que você coloca na sua vida, você se apaixona, não é? E que você coloca a sua vida em risco, sua família em risco, não é? Então, os filhos de Amaleque, os amalequitas, são pessoas que agem de uma forma sagaz, traiçoeira, sabe? Eles trabalham com a mentira, com o engano, com a lábia e com a violência, com a covardia seguida de violência. Então, é por isso que quando Josué entra na terra, havia 7 povos ali e Deus disse: olha, não deixa ninguém vivo. Vocês tomem posse da terra, e isso não é genocídio não, porque você falar para o Criador que ele é um genocida, Deus é o Criador, quem cria pode estabelecer normas. Ele dá a vida e ele tira a vida. E quem achar ruim, quando chegar diante dele, no grande tribunal, reclama com ele. E ele que fez os homens e os animais e tudo que existe. É amor e é justiça e sabe de tudo. Deus sabe quem presta e quem não presta. Então, não é à toa que ele fez o lago de fogo e Satanás vai para o lago de fogo eternamente, e os seus seguidores. E seres humanos não entrarão no céu. Você quer colocar na sua empresa, na sua igreja, na sua casa, na sua vida, mas no céu não vão entrar. Não porque Deus seja ruim. Deus é bom, Deus é a própria bondade, Deus é o próprio amor e justiça. Eu tenho a capacidade de ser bom, a capacidade de amar, a capacidade, sabe, o senso de justiça, mas Deus é a própria justiça. Então Deus diz: olha, escolha alguns homens aí, amanhã eu vou tomar posição no alto da colina, com a vara de Deus, com a autoridade. O cajado, a vara, representa a autoridade, sabe? Com a vara de Deus em minhas mãos, eu vou lutar em oração, disse Moisés para Josué. Josué, então, foi lutar contra os amalequitas. Só que eles, não pensam que Amaleque, sabe, na batalha espiritual, tem pessoas que querem libertação e pensam que é mamão com açúcar. Não é não, tem que haver decisão. Se você quer vitória na tua vida, você tem que se reanimar quando você estiver cansado de uma batalha, sabe, de uma luta, sabe, é você criar forças aonde nem tem forças mais. Porque se você entregar os pontos e desanimar, seu inimigo vai te derrotar. Que Amaleque é assim, quer saber seus pontos fracos, sabe? Ele ataca quando você está cansado, quando você está distraído. Isso é uma estratégia de guerra do inimigo, do diabo. Ele observa, ele joga a isca para você pecar, depois que você peca, ele te acusa do pecado, joga você contra Deus, sabe? E é isso que o inimigo faz para desestabilizar você. Então, Josué foi lutar contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur, porque para vencer esses inimigos, você tem que ter pessoas do seu lado que lhe ajudem em oração, que andem com você na mesma frequência. Sabe, uma casa dividida não subsiste. Às vezes tem marido que não ajuda, tem mulher que não ajuda não, sabe? Tem família que não é brincadeira não, rapaz. Tem família que fica do lado de Amaleque. Então, enquanto Moisés mantinha as mãos no alto da colina, no monte, mantinha as mãos erguidas, levantadas aos céus, os israelitas venciam.
Quando Moisés, cansado, porque ele era um homem que tinha os braços pesados, descia os braços, então, quando ele abaixava os braços, os amalequitas venciam. Olha que guerra. Significa que Josué, humanamente falando, por mais guerreiro, poderoso que ele fosse, juntamente com Caleb e os demais guerreiros, os amalequitas eram tão poderosos que somente com intervenção divina, porque os amalequitas têm um caráter diferente. É aquele tipo de povo que eles roubavam, saqueavam, estupravam, matavam os bebês, matavam as mulheres, matavam os velhos, faziam barbaridades. Um povo cruel, como esse Hamas aí, não é? Como o Hamas aí, como Hezbollah, esses grupos terroristas, não é? O Boko Haram da Nigéria, não é? O Estado Islâmico, o ISIS. Então é isso, não é? Olha aqui, ó. Quando Moisés abaixava as mãos, eles venciam. Então o que é que fizeram? Arão e Hur pegaram, sentaram Moisés numa pedra, colocaram, sabe, cada um segurou um de um lado, outro do outro, pegaram, fizeram lá, colocaram pedras um em cima da outra e apoiaram os braços de Moisés. E aí, essa guerra, não é? Permaneceu firme a madrugada inteira. Eles lutaram a madrugada inteira, o dia inteiro, a madrugada inteira, até o pôr do sol. E Josué derrotou os amalequitas ao fio da espada. Olha que coisa, gente. Então, eles passaram o dia inteiro lutando. No pôr do sol foi que eles conseguiram vencer. Imagina como que estavam cansados, né? Então, essa é a vida. É a luta. Outro episódio contra os amalequitas, não é? Foi lá em 1 Samuel 30. Mas deixa eu só falar aqui para vocês, olha, versículo 13. Versículo 13. Vamos lá. Êxodo 17, versículo 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso, Moisés, num rolo, num livro, como memorial, para vocês não esquecerem nunca. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Ou seja, eles serão esquecidos para sempre. Não serão meus amigos. Deus está dizendo. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Meu Deus do céu. Que coisa, não é? O Senhor é a minha bandeira. E essa guerra contra os amalequitas é de geração em geração. Farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre, de geração em geração. Meu Deus do céu. Puxa vida. Uma versão diz aqui, ó: e eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. São várias versões aqui. Meu Jesus. Vamos lá em 1 Samuel. E hoje existem os amalequitas, cuidado com eles. Sabe, não queira aliança com eles, não ande com eles, não dê ouvidos a eles. Porque são pessoas malignas, traiçoeiras, que querem o seu mal, que se aproximam de você. Sabe que esse tipo de gente ataca a nossa vida quando estamos vulneráveis, fragilizados. Atacam nossos filhos, falam mal da nossa família, falam mal dos seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que a nossa herança
Aqueles que falarem mal contra nós, mal de nós, serão amaldiçoados. Essa é a herança dos servos do Senhor. Aquele que falar alguma coisa contra você está adquirindo maldição para si mesmo. Se você, de fato, tem servido a Deus com inteireza de coração. Olha aqui, ó, Davi derrota os amalequitas. Já é outro episódio, lá na frente, Davi derrota os amalequitas. Saul derrotou eles, depois poupou o rei deles. E perdeu o reinado, Saul, porque Deus falou, olha, era para você ter destruído tudo, até o rei. E você fez aliança com o rei. E Deus rejeitou o reinado de Saul. Rejeitou Saul, o primeiro rei de Israel, por causa disso. Porque Deus não tem mimimi com Deus, não. Deus não deve nada à comunidade internacional, sabe? A opinião da ONU, a opinião desse ou daquele. Não, Deus não tem esse negócio com mimizento, não, gente. Deus disse, olha, Noé, fala o seguinte, vou fazer uma arca, tu entra com a tua família e essa raça podre aí vai morrer todo mundo. Eu vou reiniciar o mundo com você. E agora, nesses últimos dias, Deus está dizendo, vou levar a igreja, quem andou de qualquer maneira vai ficar e vai sofrer aqui, depois eu vou voltar, vou matar o anticristo com o sopro da minha boca, o falso profeta, vou julgar as nações vão deixar de existir e ponto final, é isso que vai acontecer. As nações vão falir, vão deixar de existir e Jesus vai assumir tudo e acabou. É isso que vai acontecer, gente. Ou você acha que os arrogantes, os soberbos, os zombadores, os inimigos de Deus vão dominar essa terra para sempre? Deus vai tomar o controle. Mas aqui Davi volta cansado da guerra. E aí ele vai para Ziclag. Quando ele chega, ele percebe, depois de 3 dias de viagem, cansado, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade. Olha o que eles fazem. Ziclag, levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, porque Deus não permitiu, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, queimaram as casas, sabe, dos soldados de Davi, e viram que suas mulheres e seus filhos, olha que desespero, gente, suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Gente, você já passou por isso? Chorar até não ter mais força? Chorar por alguma situação, alguma covardia que fizeram contra você? Cuidado aí com esse bonitão que você diz que gosta dele, pode ter um espírito de Amaleque nele. E ele vai trair você, ele vai abandonar você no momento mais difícil da tua vida. Essa mulher aí, descendente de Amaleque, não é? Essa Jezabel, cuidado. Homens de Deus, cuidado. Porque você faz aliança com a Amalequita, ele vai te roubar, ele vai querer tomar o que é teu, ele vai querer destruir tua empresa, ele vai querer, sabe, dar um golpe e assumir a tua igreja, pastor. Amaleque, espírito dos amalequitas estão aí. Então, muito cuidado com quem você conta seus sonhos aí, ó. Para quem você conta a sua vida, sabe? Fique esperto. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque esse tipo de gente são pessoas cruéis. São pessoas cruéis. Alguns traiçoeiramente se fazem de bonzinhos, de amiga, de amigo,
sabe, aquela falciane. Muito cuidado, povo de Deus. Mas a Bíblia diz que, olha, até os homens de Davi ficaram revoltados contra Davi. Queriam até apedrejar Davi. Davi consultou a Deus. Deus, eu devo perseguir. Se eu persegui-los, eu vou recuperar minha família. Resumindo, milagrosamente, sabe, Davi recuperou tudo. Não deu tempo das mulheres serem estupradas, não deu tempo eles fazerem nada, porque eles estavam seguindo viagem. E quando chegou o dia que eles acamparam, foi exatamente o dia que Davi, com os seus homens, conseguiu atacá-los e recuperar tudo. Então, olha, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Veja, pessoas que Davi ajudou. Agora aqui é família, aqui é gente que você ajuda, que não é amalequita, mas é cabeça fraca ou pessoas, sabe, que têm senso de ingratidão. Eram homens fracos, endividados, que foram até Davi pedindo ajuda, e Davi ajudou eles e acolheu eles com a família, e nem poderia fazer isso. Eram 400 homens, depois vieram mais 600 homens. E há pessoas que são assim, que quer culpar você, sabe? Por um problema que você está passando, às vezes ali, você passa uma fase difícil, há pessoas que vão, picar a mula, como diz o matuto, não é? Mas aí, Davi ficou muito angustiado. E quem não ficaria? Mas aí Davi entendeu que todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Agora preste atenção nesse versículo aqui. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. O que é que você tem que fazer, hein? Quando vem Amaleque. Lá vem o meu inimigo. Faça o que quiser comigo? Não. Você tem que ir com medo mesmo com medo, enfrentá-lo. Mesmo com medo, enfrentar os seus medos. Mesmo desanimado, ir para o trabalho. Mesmo desanimado, seguir sua vida. Se de repente alguma pessoa lhe traiu, lhe enganou, levantar sua cabeça, não é ficar vítima, eu sou vítima, ninguém me ajuda, eu vou morrer, Deus me abandonou. Não. É se fortalecer no Senhor. É olhar para o Senhor, é buscar ao Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Então disse Davi ao sacerdote, procurou logo o pastor da época, não é? O pregador da época. O sacerdote, filho de Aimeleque. Traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Deus, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Resumindo, para encerrar por hoje, Davi foi e acabou com a raça deles. Acabou com a raça deles e recuperou os prisioneiros. Como lidar com esse tipo de gente? Com pão, beijo, beijo? Chegar lá e querer uma conversinha, vamos negociar? Tem que chegar chegando, tem que chegar e resgatar, sabe, os prisioneiros, os sequestrados. Tem que chegar para resolver a situação. Então tem coisa que, sabe, você vai dialogar, vai conversar, vai resolver. Tem coisa que você tem que partir realmente para a guerra. E o Senhor dos Exércitos, Ele te dará a vitória. Então, você está aí pensando em fechar a empresa, está pensando em desistir de um sonho, não é hora de desistir.
e nunca será. É hora de avançar. É hora de partir para cima contra Amaleque. Porque Amaleque é inimigo de Deus e não tem aliança nem acordo com o inimigo de Deus, não. Porque o inimigo de Deus, ele é inimigo por convicção, por caráter. E ele te odeia voluntariamente. Não adianta dar presentes, não adianta tentar agradar. Tem gente que nunca vai te amar. Não adianta querer comprar uma amizade, não adianta. Quem é amalequita é amalequita. Quem é trigo, quem é joio é joio. É o que diz a palavra de Deus. Quem é luz, quem é treva é treva. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Só para encerrar, eu quero voltar aqui. A Bíblia diz que tem pessoas no final dos tempos que vão ver Jesus ressuscitado e vão xingar Jesus. Está lá em Apocalipse. É para outro dia, outra pregação. Não irão se arrepender, mesmo vendo Jesus face a face. E aí? Então, gente, quem ama Jesus, sabe, Deus sabe quem vai ser salvo. Deus sabe quem vai se render. E Deus sabe quem será sempre inimigo dele para sempre. Deus é conosco.